eu sou a Cris Cardoso e o projeto de hoje é de transformação. Eu tô falando especificamente da minha parede aqui do nosso cantinho de gravação, que vai dar bye-bye para esse roxo e vai virar uma parede branquinha, lindinha, para facilitar os nossos vídeos aqui do canal. Eu queria uma alternativa, eu não queria aquela técnica de lixa, poeira, isolamento de cômodo, não dá, porque eu uso esse quarto aqui pro ateliê também, então eu não poderia ter aquela poeirada de jeito nenhum. E aí eu descobri um jeitinho muito fácil, muito prático e limpo pra gente resolver esse problema. Vamos lá! Quem me ensinou essa técnica foi o seu Arnaldinho, gente. O seu Arnaldo é o meu anjo de guarda, ele é um super amigo que funciona meio como pai pra mim aqui em São Paulo e entende muito dessas coisas de casa, né? E aí eu tava conversando com ele, contando das dificuldades que eu tava encontrando aqui pra mudar a cor da parede. Eu uso muito esse quarto, tanto pro ateliê quanto pras gravações aqui do YouTube. E poeira parece que tem um, sei lá, né, gente, um GPS próprio, né? Ela se enfia nos negócios, é um troço absurdo. Ela consiste basicamente em 2 ou 3 fases, depende da cor da parede que vocês têm aí e depende também da cor que vocês querem colocar. Nossa lista de material é super simples. Eu escolhi a tinta látex, que é solúvel em água. Eu acho mais fácil para manusear e suja menos. A gente vai precisar de um potinho para fazer a mistura da tinta com a água e aí você pode escolher se você quer usar pincéis ou se você quer usar o rolinho. Pra vocês verem que qualquer um consegue fazer, gente, eu já comecei me sujando inteira. Começamos bem, né? Vamos lá! Na primeira fase, a gente vai fazer um processo chamado de neutralização. Nosso objetivo é quebrar um pouco esse tom escuro da parede. O que eu aprendi é o seguinte, se a gente já partisse direto com a tinta branca sobre o roxo, a gente ia gastar muito mais material. Então, na primeira demão, a gente vai fazer uma tinta bem aguadinha, só para começar a neutralizar mesmo e tirar um pouco daquele tom muito escuro. Aí, as próximas demãos, a gente já vai usar menos água e mais tinta. Para vocês terem uma ideia, porque aí vai depender do tamanho da parede de vocês, logicamente. Eu usei para cada 2 porções de tinta, 1 porção de água, na primeira demão. Nas outras 2 demãos que eu apliquei depois, eu já diminuí a quantidade de água. A tinta ela vai ficar mais espessa e é bem fácil na hora de você aplicar, porque a tinta látex é solúvel em água, não tem erro. E sempre vale a pena lembrar que a gente tem que proteger os móveis, a parede, o chão, para não respingar tinta na hora da gente fazer o trabalho. Vocês vão perceber que na primeira demão o nosso resultado vai ficar parecido com uma pátina, algumas áreas com mais tinta e outras mais falhadas. Essa técnica de neutralização é que substitui a famosa lixa, porque quando a gente quebra a cor escura, a gente já está quase preparando a parede para receber a cor verdadeira, que vai ser o mesmo branco, só que com menos água na hora de misturar no potinho. Vocês lembram que a gente fez isso lá no começo? Eu misturei 2 porções de tinta para 1 porção de água. Nas próximas 2 demãos que eu fizer, eu vou colocar 2 porções de tinta para meia porção de água. É o suficiente para dissolver a tinta. Mas olha só como a gente já começa a ter um vislumbre do que a parede será. Oi turma, tudo bem? Hoje é o nosso dia 2 de pintura aqui da parede. Na latinha, a indicação diz assim, para cada medida de tinta, metade de água. E aí eu comecei a usar menos um pouquinho da metade, só para ver se eu já ia conseguir cobrir e resolver a nossa vida aqui com 2 demãos. A ontem bem rala, para quebrar o roxão, e a de hoje no branco. Mas o roxo é muito roxo, então eu fiz o seguinte. Eu completei a de hoje com a tinta mais grossa, e amanhã eu vou fazer uma terceira demão só por garantia para ficar bonito. Porque se a gente reparar aqui, olha, talvez de longe, eu até desliguei as luzes para não dar reflexo para vocês verem. De longe tá meio, já tá aparecendo branquinho, só que quando você olha de perto, ó, tá vendo aqui as manchas? Olha, parece aquela parede que não vê tinta há uns 25 anos, né? Então eu decidi fazer uma terceira demão amanhã pra gente garantir que o branco vai ficar branco, 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 tá bom? Beijo! E tá aí o resultado da nossa parede, não faça você mesmo, ficou branquinha, branquinha, coisa mais linda, tô super feliz, ficou exatamente do jeitinho que eu queria.
Turma, agora é só curtir aqui o meu cantinho, né? Tá tudo pronto, minha parede branquinha linda que eu adorei fazer. Logicamente que a ideia era passar pra vocês uma técnica alternativa, né? Se eu fosse pintar a casa toda, com certeza eu precisaria de ajuda de um profissional. Mas a ideia era mostrar pra vocês que se vocês estiverem com vontade de mudar alguma coisa em casa, uma parede, um pedacinho de uma parede, de repente, dá pra fazer sim, e é muito tranquilo, sem lixar, sem precisar fazer poeira, tá? A gente só precisa de um pouquinho de paciência, porque foram 3 demãos, mas dá pra fazer bonitinho. Se vocês curtiram o vídeo, lembra de deixar o like, que me ajuda pra caramba aqui no canal, tem um botãozinho aqui escrito curtir, tá? Se ficarem com dúvida na quantidade de tinta, mistura com água, etc., podem deixar aqui embaixo no box dos comentários ou mandar e-mail para o contato@criscardoso.com, que eu respondo todo mundo, tá bom? E se você ainda não estiver me seguindo nas redes sociais, mas quiser seguir, é o @site da Cris no Face, no Instagram e no Snapchat. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!